No vídeo de hoje, eu vou ensinar você a instalar não só uma, mas várias versões do Java no seu computador e alternar ou usar elas, inclusive, ao mesmo tempo. Então, fica comigo nesse vídeo porque eu vou te ensinar a fazer isso da maneira mais fácil possível. Eu me chamo Paulo Balmer, esse aqui é o Manual da Programação, o canal que ensina você a programar. E quando nós falamos em programar em Java, você deve saber que é necessário ter a JDK instalada em sua máquina. Por isso, no vídeo de hoje eu vou trazer para você uma dica sensacional, uma maneira muito fácil de você instalar não só uma, mas várias versões do Java no seu computador. Então, se você quer ter acesso a mais dicas legais como essa, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se você por acaso caiu de paraquedas nesse vídeo, já se inscreve no Manual da Programação para você não perder nenhuma das dicas que eu trago toda semana aqui para você. Quando nós falamos então em instalar, o Java, JDK no seu computador, existem várias formas de fazer isso, inclusive existem várias distribuições do Java, existem várias empresas que têm suas versões do Java disponíveis para instalação. A maneira de você instalar o Java no seu computador da forma mais fácil, para que você possa não só usar então essa versão, mas também de certa forma gerenciar elas, trocar, alternar de uma versão para outra, usar elas de forma paralela, é utilizando o SDK Main, que é um utilitário que vai permitir então que você faça essa instalação no seu computador da maneira mais fácil e mais tranquila. E como que funciona? Aqui no site do SDK Main, o sdkmain.io, você vai vir aqui na aba Install e vai verificar que existem as instruções de instalação. Se você utiliza Linux ou Windows, basicamente você vai precisar executar então esses dois comandos, o curl e o source, e o SDK já vai estar disponível para ser utilizado. Se você utiliza Windows, assim como eu estou utilizando aqui para gravar esse vídeo, o processo é um pouquinho mais complicado para instalar, mas não se preocupe porque eu vou te ensinar como que faz. Então fica até o fim do vídeo para você não perder nada. O próprio site dá orientações para nós de como que nós devemos instalar no Windows o SDK Main. Isso porque o SDK Main é feito baseado no Bash. E essa tecnologia do Bash, esse recurso do Bash, não é disponível no Windows nativamente. Então, como primeira solução, eles sugerem que a gente possa instalar esse subsistema Linux dentro do Windows, usando o WSL, para poder ter o Bash disponível e instalar e usar o SDK Main. A segunda opção envolve instalar o CYGWin, que é um utilitário, um aplicativo que cria um Bash dentro do Windows para que possa também ser utilizado o SDK Main. Ou ainda uma terceira opção que eles dão é utilizar o Git Bash for Windows, que junto com ele é necessário fazer a instalação desse MinGW. Você pode instalar qualquer uma das três opções que vai te disponibilizar a forma de você poder ter o SDK Main rodando no seu computador com o Windows. Eu testei as três formas de instalar o SDK no Windows e eu achei mais fácil para passar para vocês instalando o SYGWin. Então, aqui no próprio site do SDK tem o link para você poder fazer o download. Então você faz o download para 64 bits ou 32 bits de acordo com o seu Windows. Aí eu já fiz o download aqui para ficar mais fácil. E aí você vai executar a instalação. E basicamente o processo de instalação aqui é ir avançando. Ele vai fazer o download, vai pedir para escolher aqui um site, um Mirror, para poder fazer o download. Você escolhe qualquer um deles. E aí ele vai baixar para nós toda a lista de utilitários que podem ser instalados dentro do CYGWin para que a gente tenha disponível. Nessa tela aqui, nós vamos mudar aqui View para Full. E no Search nós vamos colocar, a primeira coisa que nós precisamos instalar é o curl. Então eu digito ali curl, dou um Enter. E aí aqui no pacote curl, nessa coluna New, eu vou mudar de Skip e vou colocar a versão mais nova que tem aqui. A mesma coisa eu preciso fazer para o unzip. Também eu acho ele aqui na minha lista e seleciono a versão mais nova. E também o zip. São os três utilitários que vão ser necessários para de fato eu poder instalar o SDK Main no meu Windows. Aí agora de fato ele vai baixar então esses pacotes e vai instalar e liberar esse utilitário dentro do meu computador. Quando a instalação terminar, vai aparecer essa opção aqui, você pode marcar para ele criar um ícone na área de trabalho e concluir. Então agora nós já temos aqui disponível o terminal para poder ser utilizado no nosso Windows.
Agora, basicamente, você vai voltar lá no site do SDK Main, vai copiar esses dois comandos aqui e executar eles nesse terminal. Se você tem o Windows ou macOS, lembre então que você só vai precisar executar esses dois comandos no terminal mesmo do seu sistema operacional, sem nenhum problema. Depois que ele terminou de executar o primeiro comando, nós vamos lá e copiamos o segundo comando e executamos ele aqui também. Pronto! O SDK Main já está instalado no computador e pronto para ser utilizado. Para verificar se tudo deu certo, eu posso digitar o comando sdk-version. Se ele retornar para mim a versão da SDK que está instalada, está tudo correto. Como que eu posso, então, instalar, né, e verificar as versões do Java? O SDK possui alguns comandos, então, um deles, por exemplo, é o comando list, e eu posso fazer da seguinte forma, SDK, espaço list, espaço, o nome do que eu quero instalar, que no nosso caso aqui é Java. Dou Enter, e ele vai listar para mim todas as distribuições, né, todas as versões Java que estão disponíveis para instalar. Ó, Adopt, Open, JDK, Alibaba, Amazon, Azul, Bellsoft, Graal, tem do próprio Java.net aqui, que é o OpenJDK. Então nós temos aqui, por exemplo, o Java.net, desde a versão 18, né, até a versão 8, a 265, 282 e 292. Vamos supor que você precise instalar essa versão aqui, você queira usar essa versão 80292. Então você vai copiar essa identificação da versão aqui, e aí você vai executar o seguinte comando, sdk install java, e vai colocar a identificação de qual versão do Java que você quer instalar. Ele automaticamente vai fazer o download e a instalação no seu sistema operacional. Pronto, ele já instalou o Java e também já setou essa versão do Java como default, como padrão. Se você usa Linux ou macOS, ele de fato já tem no sistema operacional essa versão do Java setada como default. Ele já mexeu nas variáveis de ambiente do sistema operacional e já deu tudo certo. Se você tem Windows, você vai precisar fazer isso de forma manual. A única coisa que muda é que você precisa vir aqui nas propriedades do computador, você vai precisar vir aqui em configurações avançadas do sistema e em variáveis de ambiente você vai precisar definir tanto no TF, como também você vai precisar criar aqui o Java Home de forma manual. Aonde que ele instalou então o Java para eu saber, né, para eu definir o Java Home? Se você for lá no teu disco C, tem a pastinha do aplicativo CYG164, vai ter a pasta Home, Balmer, que no caso é o nome do usuário do computador, e aqui tem ó, .sdkmain, candidates, Java, e aqui vão estar disponíveis todas as versões do Java instaladas no computador. No caso aqui nós vamos querer que seja a 8, né? Então eu vou abrir aqui a pastinha da 8, eu vou copiar esse endereço completo aqui. E aí eu vou fazer o seguinte, nas variáveis de ambiente, eu vou vir aqui em novo, vou criar uma variável chamada Java Home e vou colar aquele caminho lá. E aí na minha variável path, que é a variável dos executáveis, né? Eu vou fazer assim, ó, eu vou dizer que dentro do Java Home, eu quero que ele adicione no path a pastinha bin. Dessa forma, se eu quiser alternar versões do Java, eu basicamente mudo o valor dessa variável aqui. Nós já vamos fazer isso como exemplo. Mas aí se eu vier aqui e abrir um terminal e digitar aqui ó, java-version, ele já está com a versão 8 do Java instalado e rodando no meu computador. Agora se eu venho aqui no SDK e dou aqui um install Java e pego, por exemplo, a versão 11, eu vou instalar aqui só para mostrar como que nós podemos alternar, então, né, de duas formas, tanto no Windows como no Linux ou no macOS. No Linux ou no macOS, o SDK tem um comando para você fazer esse change, essa alteração. Já no Windows, nós vamos ter que fazer dessa forma que a gente fez agora. Ele instalou aqui o Java 11 e ele está me perguntando se eu quero, então, setar, né, o Java 11 como default do sistema operacional. Lembrando que essa pergunta aqui só vai fazer sentido, só vai responder, ela vai mudar alguma coisa se você estiver usando Linux ou macOS. No caso aqui eu vou dizer que não, né? E aí o que é legal, ó, eu posso digitar o comando aqui sdk list java e ele vai me dar aqui as duas opções do que está instalado no meu sistema operacional dentro do meu SDK. Então eu consigo saber que eu tenho essas duas opções disponíveis. Se você usa Linux ou macOS, você pode fazer o seguinte, ó, sdk default java e aí especificar ali, ó, por exemplo, 11.0.2 open, né, que é o ID dessa versão que você instalou. Pronto.
Se você estiver trabalhando então com Linux ou macOS, dessa forma que você já trocou a versão. Se você quer utilizar uma versão específica do Java numa instância de um terminal sem mexer em todo o sistema operacional, você usa esse comando sdk use java e especifica qual que é a versão que você quer utilizar. Nesse caso, ele só vai estar disponível nessa instância do terminal. Agora, se você usa o Windows e você tem mais uma versão instalada, você pode vir aqui no Candidates, aqui dentro dessa pastinha C, CYG, Home, teu nome de usuário, SDK-main, Candidates, Java, e você vai ver que você tem duas versões. A gente setou a versão 8, agora eu quero mudar para 11, então eu venho aqui, copio o caminho dessa 11 aqui, e aqui nas variáveis de ambiente do Windows, configurações avançadas, variáveis de ambiente, eu simplesmente venho no Java Home e altero. Pronto, eu já tenho agora a versão 11 sendo usada, tá? Eu posso fazer da seguinte forma também, uma dica, né? Você poderia vir aqui, nas variáveis de ambiente, para você não precisar estar toda hora indo lá ver o caminho, e eu poderia criar uma versão assim, Java Home 8, e colocar o caminho da meu Java 8, e já ter aqui, né? Então eu tenho 11 e tenho 8. Agora no momento é o 11 que está com o nome Java Home. Eu quero mudar para o 8. Então eu venho aqui, mudo isso aqui para 11 e venho no 8 e mudo para o Java Home. Então você consegue daí alternar as versões do Java de uma forma rápida e fácil no seu computador. No caso aqui eu vou deixar o 11 para nós testarmos. O 11 que eu vou deixar sem o nome. Então eu dou OK. E aí se eu abrir um terminal aqui, um prompt de comando, né? Olha, eu tenho a versão 11 do Java rodando. Lembrando também que tanto na IDE como em alguns aplicativos que usam Java, é possível você especificar qual versão do Java você quer direto nas configurações daquele aplicativo. Então isso também facilita bastante quando você precisa trabalhar em paralelo com duas versões do Java no seu computador. E aí, você acha que com esse vídeo as tuas dores de cabeça em controlar as versões do Java vão passar? Eu tenho certeza que sim, então não esquece de deixar o like aqui no vídeo e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais com seus amigos também, valeu? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, ponto e vírgula e até o próximo vídeo.